Olá, tudo bem? Eu vou contar a história de um livro de José Saramago, A Maior Flor do Mundo. Havia uma família que morava em uma aldeia muito pequena, muito poucas pessoas. E do outro lado da aldeia havia uma destruição, um desmatamento, um enorme desmatamento. E o filho foi criado com um grande hábito de nunca ultrapassar as barreiras do seu povoado. Mas a criança adorava colecionar insetos. E em um dos passeios com seu pai, ele encontrou um besourinho, colocou ele dentro de uma caixa e ficou passeando com ele pela aldeia. E assim foi para casa. Quando ele voltou para casa, ele foi brincar com o besouro e ele fugiu. E o menino subiu numa escadinha no muro da sua casa e olhou para aquele mundo, para aquele vale enorme de madeiras destruídas, de patrolas derrubando árvores e o besourinho voando. O menino não resistiu e ele ultrapassou as barreiras. Ele foi andando. Quando ele passou aquele campo que era proibido, ele se encontrou com um rio enorme e lindo. Perto do rio havia uma árvore que estava quebrada e aí ela fazia uma ponte que passava para o outro lado. Ele lembrou do aviso dos pais, que não era para ultrapassar aquele lado. Mas o menino queria o bichinho e ele foi. Se equilibrou no tronco da árvore e atravessou. Quando ele atravessou o rio, havia uma floresta enorme, muito mato, e o menino enfrentou. Ele foi entrando. Quando ele chegou, levantou o pescoço, haviam árvores enormes, maiores que ele 1000 vezes, grandiosas árvores. E quanto mais ele entrava na floresta, mais árvores ele encontrava. E o menino corria. E aquele momento foi passando e ele acabou até esquecendo do bichinho. E ele ficou encantado com aquele mundo todo lindo, com a natureza enorme. E ele foi correndo. Depois daquelas árvores enormes, ele encontrou um jardim florido, com flores brancas, mas que se perdiam para todos os lados. E o menino continuou entrando. Ele entrou numa plantação enorme de trigos. E ele ficou encantado com aquele mundo. E corria. E ele se deparou com uma colina atrás da outra. E lá em cima da maior colina, ele encontrou uma flor triste, murcha, muito triste, seca, já parecia estar morrendo. O menino ficou curioso, pois uma borboleta que saiu daquele jardim de flores foi sobrevoando até a colina. E ele seguiu a borboleta. E ele chegou até a flor, aquela grande e enorme flor. O menino chegou perto da flor, olhou para ela e ela lá, toda triste. Então ele pensou: de que forma, de que jeito eu posso ajudar essa flor que está morrendo tão linda? Lá de cima ele avistava toda a sua aldeia, toda aquela destruição, aquele grande rio e aquelas plantações de flores enormes. Então ele pensou: vou voltar até o rio, que era lindo, e vou buscar água para ela. Mas o menino não tinha nada, nem um recipiente para buscar a água. Mas mesmo assim ele foi. Atravessou as colinas, atravessou toda a plantação de trigo, a plantação de flores, a floresta enorme com árvores gigantescas. Chegou naquela mata, chegou no rio. Foi lá, encheu a sua mão de água e voltou correndo. Correu
toda a plantação, o trigo, as flores, as colinas, chegou na flor com uma gotinha apenas que caiu sobre ela. Plim! A flor ficou tão agradecida que de todo o seu desmaio, toda a sua desidratação, ela começou a levantar. O menino fez mais uma vez. Voltou, desceu a colina, a plantação de trigo, as flores, todas as árvores. Chegou no rio, encheu sua mão novamente e voltou. E o menino fez isso muitas vezes. E a cada vez que ele fazia, a flor se erguia, se restabelecia. E nenhuma das últimas vezes que o menino fez, a flor já estava grande, toda em pé, esbelta, toda linda, com suas pétalas, com suas folhas enormes, iluminando toda aquela terra. Era uma grande flor, a maior flor do mundo. E o menino fez isso muitas vezes. Quando já estava entardecendo, ele cansou. O sol já estava se pondo. E o menino ficou muito cansado, pois ele já havia feito aquilo muitas vezes. Mas a flor ficou linda, toda bonita e esbelta. O menino deitou no cantinho aos pés da flor e adormeceu, todo encolhidinho. E a flor, em agradecimento, deixou das suas pétalas uma cair, que cobriu todo o menino, o corpinho. Os pais, lá em sua casa, já estavam ficando preocupados, pois o dia já estava se pondo. E o menino nunca chegava depois do anoitecer. E assim eles foram procurar o menino. Procuraram por toda a aldeia, buscaram de um lado para o outro, chamaram os amigos, pediram todos para vir ajudar a procurar. Mas nada de encontrar. Então, o pai e a mãe resolveram atravessar a zona de risco. E assim foram. Atravessaram o rio, aquela área toda destruída, o rio, as árvores, a plantação de flores, o trigo, chegaram na colina. Quando eles chegaram nas primeiras colinas, eles perceberam aquele brilho, aquela lindeza de flor, aquela grande flor que estava lá reluzente, lá em cima no alto da colina. E eles chegaram bem pertinho. Quando eles chegaram, se aproximaram, viram lá o menino adormecido aos pés da flor. E então eles acharam aquilo um encanto, um milagre. Como aquela flor toda murcha, toda morta, começou a ficar tão bonita, tão brilhante, tão reluzente, que enfeitava até mesmo a sua aldeia. Eles acordaram o menino, levaram para casa e contaram para todos o que havia acontecido. E a partir daquele dia, todos da aldeia começaram a agradecer o menino, pois o menino havia feito uma grande obra. E a flor, em agradecimento, começou a projetar a sua beleza. E o menino foi muito elogiado. As pessoas começaram todas a irem visitar o menino em agradecimento, pois o menino, com o seu gesto de bondade, de buscar água todo o tempo para a flor, fez com que ela vivesse. E a sua gratidão fez com que a sua beleza se projetasse para toda a aldeia, para todo aquele mundo. E aí todos ficaram felizes e o menino da sua casa conseguia ver de lá, da sua aldeia, a maior flor do mundo.